Oi, sou eu de novo, voltando, invadindo o canal dos outros. Mas pensando num vídeo que já foi feito sobre conversas difíceis, né, que já foi postado aqui, algo que a gente pouco pensa é sobre conversas difíceis com crianças. E por que, né, que a gente tem essa dificuldade de conversar com criança? Porque muitas vezes a gente coloca a criança num patamar de inocência tão grande ao ponto de não enxergar a necessidade de falar sobre sexo, sobre perigos, sobre o que pode, o que não pode, e tenta colocar a criança numa bolha. Mas a curiosidade da criança, a curiosidade, né, ela é inerente do ser humano, e a criança, por estar descobrindo o mundo, tem ainda mais curiosidade. E aí tem uma frase do Freud que vai dizer: portanto, a curiosidade da criança nunca chegará a um alto grau se ela encontrar satisfação correspondente a cada etapa do aprendizado. E o que ele quer dizer isso, né? A curiosidade ela não vai ser tão grande ao ponto de fazer ela buscar em qualquer canto a resposta se ela tiver em nós a fonte para saciar essa curiosidade. Então, por que é tão importante conversar com a criança? Por que é tão importante estar disponível para essas conversas? Porque é mais seguro e mais tranquilo para os pais saberem qual é a fonte que essa criança está bebendo do que ela encontrar na internet. Então, pensando nisso, a gente não pode colocar barreiras. Pelo contrário, por mais difícil que seja, né? Dependendo de qual assunto que a criança vai perguntar, de onde vêm os bebês e tudo isso, a gente precisa estar preparado e disponível para que nós possamos ser essa fonte de busca. Porque a criança vai ter essa curiosidade, como foi falado aqui, vai ter. E a internet hoje ele é um calabouço, entendeu? Se não for através da gente, vai ser um amigo na escola, vai ser um coleguinha que vai querer mostrar um vídeo, vai ser de repente uma pessoa mal intencionada que vai querer sanar essa curiosidade. Então a gente precisa estar abertos para isso, né? Porque hoje, com o mundo virtual, a gente sabe que as crianças elas estão cada vez mais expostas a perigos. Então, se não for através de mim, vai ser através de outro. Então, eu vou dar algumas dicas, algo que é essencial para que você saiba responder a pergunta de uma criança, para não traumatizar ou de repente não responder de maneira satisfatória para ela. Toda vez que a criança fizer uma pergunta para você, devolve para ela. Por exemplo, da onde vêm os bebês, né? Vamos supor, uma criança ali com seus 4, 5 anos já começa a ter essa curiosidade. De onde vêm os bebês, papai? De onde vêm os bebês, mamãe? Devolve para ele, fala: filho, da onde que você, como é que você acha? Porque a criança vai dizer: dá um beijo e aí a mamãe engravida. Ou então até coisas mais elaboradas que vocês nem imaginam. Pode ser uma resposta. É uma plantinha, uma sementinha, algo bem lúdico, a criança vai te responder. E aí, dentro dessa realidade que a criança conhece, você devolve para ela. Você fala: olha, papai e a mamãe, quando um homem e uma mulher quando se amam, eles ficam juntos, e aí eles se casam. E você vai explicando dentro daquela realidade. Depois a criança pode, anos depois, devolver essa pergunta de novo. Fala: mamãe, papai, de onde vêm os bebês? E aí você fala: tá, e o que você sabe? A criança te responde. Baseado no conhecimento dessa criança, você consegue devolver para ele uma resposta que não vai estar traumatizando. Pelo contrário, você vai estar entendendo a curiosidade, você vai estar entendendo aonde você está pisando e você vai conseguir responder. Acima de tudo, quando você tem uma relação de conversa aberta com as crianças, com seus filhos, essa criança ela nunca vai ter medo de falar as coisas com você. Um estudo mostrou que 20 a 30% das crianças falam com os pais sobre abuso sexual. Então você tem aí de 70 a 80% de crianças que não se sentem à vontade de falar com os próprios pais, que são vítimas, sabe? Olha o quão é alarmante essa estatística. Você perceber que de 10 crianças, 2 ou 3 vão conseguir chegar nos pais e falar. Quantos abusadores ficam impunes por causa disso. E tem um outro estudo que diz que pessoas só vão se sentir confortáveis para falar sobre esses abusos com 40, quase 50 anos. Então,
essas conversas, elas são importantes não só para você conseguir direcionar os seus filhos, mas também para a gente poder proteger eles. Quando você fala, quando você explica, quando você tem ali uma relação aberta, você está protegendo a sua criança, porque a curiosidade ela vai ter, não vai adiantar, ela vai ter essa curiosidade. Então quando você for ter essa conversa, uma das partes mais difíceis é você conseguir controlar a sua cara de susto, né? Sua cara de surpresa, né? Quando você é abordada para conversar sobre isso. Mas tenta segurar, tenta. Por quê? Porque quando você faz uma cara de muito assustado, quando você faz uma cara de muito chocado para a criança já fica com medo e ela pode reprimir. Ela já pode ficar com vergonha, ela já pode ficar retraída. Então, tenta agir com naturalidade. E eu acho que a maneira da gente agir com naturalidade em certos tipos de coisa é a gente sair dessa nossa figura de autoridade, ou sair desse lugar de pai e de mãe, e lembrar que um dia a gente também foi criança, um dia a gente também foi adolescente, um dia a gente foi jovem. E se afastar desse lugar de, nossa, agora eu sou superior, porque acontece, não de propósito, falar, poxa, naquela época eu tinha essa curiosidade, naquela época eu gostaria que fosse feito dessa forma comigo. E eu acho que dessa maneira a gente consegue conversar. Consegue estar ali aberto para ter uma conversa. Eu vi um vídeo que eu achei muito interessante no Instagram, que é de uma mãe com uma conversa com o filho dela, e o filho dela tem 9 anos. Ele chega para ela, e ele tem uma conversa com ela como se ela fosse da mesma idade que ele, sabe? Melhor amigo. E fala, mãe, os meninos lá da escola estavam contando que tem mulheres que vendem fotos nuas na internet. Então você vê, ele já teve acesso a pelo menos a conversa sobre isso. Não sabe se ele teve acesso ao conteúdo, mas sobre a conversa ele teve. E aí ele começou a falar, eu não entendi. E começou a falar. E aquela mãe, ela gravou a conversa, né? Obviamente ela não gravou o filho, mas gravou a reação dela escutando a conversa. E ela fazendo cara de paisagem, ela perguntando pra ele, mas como assim? E ele falando tudo que ele pensou, sabe? Com 9 anos, tudo que ele raciocinou ali daquela situação. E ela falou, mas você quando escutou isso, você pensou em vir, vou conversar com a minha mãe? Ele falou, por quê? Então você vê, olha que lindo, sabe? Ele ouviu todo o assunto e a primeira coisa que ele pensou vou conversar com a minha mãe e vou dizer pra ela o que eu penso. Isso é saber que você tá fazendo o caminho certo, sabe? Esse filho, ele não tem barreira com a mãe, porque ele já imagina que ele pode ter essa conversa com a mãe dele e falar sobre aquilo que ele pensa. Por quê? Porque ela se colocou disponível. E muitas vezes o que falta em nós, adultos, é essa disponibilidade para a conversa, levar a sério a opinião da criança, entendeu? E respeitar também. Porque uma criança, ela é um outro ser humano. E ela tem direito sobre a opinião. Significa que todo tempo ela vai fazer o que é da vontade dela? Óbvio que não. Porque a gente que é adulto, a gente não pode fazer isso. Mas respeitar a opinião de uma criança, você ouvir o que ela tem para falar, pode salvar vidas. Essa criança, ela pode estar dentro desses 20, 30% que relata sobre o abuso ou não. Então, quando a gente for escutar, que a gente possa sair desse lugar e prestar mais atenção nas nossas crianças. Porque elas não são o futuro, elas são o nosso presente.